Olha, existe um lugar no Brasil que é tipo o epicentro de uma revolução. É lá que o futuro do nosso agronegócio está sendo escrito, e numa velocidade assim impressionante. Mas a que custo, né? Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa história, que é ao mesmo tempo uma história de sucesso e um grande alerta ambiental. Vamos falar do Vale do Gurgueia. Então, a pergunta que fica é: onde exatamente está nascendo esse futuro da agricultura brasileira? A resposta? Olha, talvez não esteja nos lugares mais óbvios que a gente imagina, mas sim numa fronteira nova e que gera bastante discussão. E a resposta está aqui. Em um vale que é, ao mesmo tempo, um motor de prosperidade e um foco de preocupação enorme. Pensa comigo. De um lado, a riqueza brotando da terra, sabe? Do outro, a própria terra correndo risco. É justamente essa tensão que a gente vai analisar agora. Ok, vamos começar pelo começo. Para entender o que está acontecendo, primeiro a gente precisa olhar para a explosão econômica que colocou essa região no mapa. Essa é a história de como o Vale do Gurgueia se tornou, de repente, a nova grande fronteira do agronegócio no Brasil. E para a gente entender o contexto geral, tem uma palavrinha-chave aqui: Matopiba. É a sigla para Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Basicamente, a grande fronteira agrícola do país hoje. E o Vale do Gurgueia? Bom, ele está bem ali, no coração dessa área super estratégica. E o que é que move essa fronteira com tanta força? Basicamente, 4 coisas: soja, milho, algodão e gado. É tipo uma corrida do ouro dos tempos modernos, só que em vez de metal, o prêmio são grãos e proteína. E isso, claro, transformou a economia local da água para o vinho. Mas olha, para a gente ter uma ideia do tamanho dessa transformação, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Como é que era essa terra antes de toda essa tecnologia, das máquinas, do agronegócio em larguíssima escala? A gente está falando do Cerrado, um bioma de uma beleza e de uma importância que, nossa, são únicas. Com aquele clima de chuvas bem definidas e rios vitais como o Gurgueia, essa paisagem toda moldou a vida na região por séculos, num ritmo, assim, muito, mas muito diferente do que a gente vê hoje. E essa linha do tempo aqui ilustra bem como as coisas andavam, sabe? Por séculos, o desenvolvimento foi lento, foi gradual. Desde os povos indígenas passando pela chegada da pecuária lá nos tempos coloniais até a agricultura mais tradicional do século XX. Um contraste, assim, gritante com o que viria a seguir. E aqui, bem aqui, a gente chega no ponto de virada. Foi na década de 1990 que a chave virou. A chegada da agricultura moderna, mecanizada, mudou completamente a trajetória do vale. E mudou para sempre. E a escala disso tudo, olha, é simplesmente gigantesca. Essa revolução agrícola não foi coisa de uma cidadezinha só, não. É uma era que abrange mais de 30 municípios. E dentro desse universo de municípios, alguns se destacam como os verdadeiros polos dessa revolução. Bom Jesus é o principal deles, sem dúvida. Funciona como se fosse o cérebro que coordena essa operação gigantesca, tanto na parte agrícola quanto na educacional e econômica. Certo. Mas como é que toda essa produção chega no resto do Brasil e do mundo? A resposta está no asfalto. As rodovias BR-135 e BR-235. Elas são como artérias vitais, sabe? Bombeando os grãos do coração do vale direto para os portos e os grandes mercados. Agora, vamos virar a moeda. Porque todo esse progresso, essa aceleração toda, deixou uma marca bem profunda no meio ambiente. Chegou a hora da gente falar sobre o preço que se paga por esse crescimento. Esse slide aqui resume o dilema de uma forma perfeita. De um lado, à esquerda, os indicadores econômicos lá em cima. Mais produção, mais crescimento, mais integração. Do outro lado, à direita, os indicadores ambientais despencando. Menos floresta, solo mais pobre e os rios, os recursos hídricos sob uma pressão enorme. É a história de duas realidades opostas acontecendo exatamente no mesmo lugar. E se degradação do solo parece um conceito meio abstrato, meio distante, é só a gente olhar para o município de Gilboés. A cidade virou um símbolo, infelizmente, o epicentro desse problema, um lugar onde as consequências desse modelo de desenvolvimento são visíveis a olho nu. E tudo isso nos leva à grande questão, né? Para onde tudo isso vai dar? O Vale do Gurgueia está literalmente numa encruzilhada. E a decisão sobre qual caminho seguir vai definir o futuro de toda a região. No fim das contas, o Vale do Gurgueia tem essa dupla identidade. Por um lado, é uma história de sucesso do agronegócio, isso é inegável. Mas por outro, é um alerta seríssimo sobre os limites do nosso planeta. É um lugar onde a disputa entre desenvolvimento e meio ambiente acontece todo santo dia. E a gente termina com essa pergunta que é uma provocação mesmo, para cada um refletir.
Será que o progresso e a preservação podem andar juntos no Vale do Gurgueia? É possível conciliar essas duas coisas? O futuro do Vale e talvez de muitas outras regiões depende dessa resposta.